Louvado por mais um dia, uma boa noite. Que Deus te abençoe, que a palavra dele alcance o teu coração. A você que está na igreja, você que está em um pequeno grupo, você que está aí no trânsito, ouvindo a rádio, você que está em casa com tua família ou sozinho, que a palavra de Deus te alcance. Não sei como foi o seu dia, não sei o que você enfrentou hoje, não sei quais desafios você enfrentou, mas eu tive um dia abençoado, por muitos motivos. O primeiro porque durante a manhã, eu estou falando às 11 horas da manhã na Rádio Novo Tempo, estamos transmitindo também uma mensagem às 11 horas da manhã na rádio. Estamos recebendo muitos feedbacks de pessoas que estão ouvindo, que a palavra de Deus está falando ao coração dela. Aqui tem uma equipe maravilhosa, você vê a Melissa, a Suzaene e vê a mim, mas você não faz ideia da quantidade de pessoas que tem aqui para transmitir a mensagem, para que a mensagem chegue de maneira poderosa à sua casa, todos com muito carinho. E está sendo muito bom a convivência com essa equipe que quer transmitir a mensagem para você. Mas o meu dia foi feliz também porque eu recebi algumas mensagens. E eu quero citar a Priscila, que está nos assistindo agora, quero citar a Damares, que também está nos assistindo, e elas mandaram mensagem por minhas redes sociais. Eu não tenho como responder todas, mas essas duas me chamaram muita atenção. E elas disseram: pastor, eu estou voltando para a casa de Deus, eu quero entregar a vida através do batismo para Jesus Cristo, e eu sei que essas duas mensagens representam mais de 400 pessoas que já tomaram essa decisão e nos mandaram a mensagem: eu aceito, eu quero retornar, eu quero ser batizado, Deus seja louvado, que a palavra de Deus atenda o seu coração. Hoje nós vamos estudar a Bíblia mais uma vez e eu quero convidá-la a abrir no livro de Lucas. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, nós vamos começar pelo capítulo 5, Lucas capítulo 5. Abra sua Bíblia, nós vamos ler o verso 24. Mas antes de lermos, nós vamos mais uma vez falar com Deus. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado por mais um dia e pela oportunidade de mais uma vez estudar a Tua Palavra. Nesse momento que vamos estudar o que o Senhor escreveu através do Teu servo, Lucas, nós pedimos que a Tua presença fale ao nosso coração. Estamos separados por uma tela, mas estamos unidos por Tua Palavra e por Teu poder. Então fala ao nosso coração, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Lucas, capítulo 5, verso 24. Jesus estava no momento de cura de um paralítico. E aí havia um debate, porque Jesus queria dar mais do que a cura física. Mas o debate era: Jesus só pode dar cura no máximo, Jesus não pode fazer mais do que isso. E aí Jesus, em um momento ali de debate com os líderes religiosos da época, ele diz o seguinte: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder e autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Ontem nós estudamos sobre o poder de Deus. Se você não assistiu a mensagem de ontem, já está disponível, ntplay.com. E quando nós falamos ontem sobre o poder de Deus, nós vimos que Deus tem um poder grandioso e que esse poder está disponível hoje ainda. Você acredita nisso? Você acredita que Deus é poderoso? Você acredita que o poder de Deus ele se manifesta de várias maneiras? Você acredita que Deus é capaz de curar, Deus é capaz de ressuscitar, Deus é capaz de abrir o mar vermelho? Você acredita nisso? Agora, qual é a maior expressão do poder de Deus? Como é que o poder de Deus se manifesta de maneira mais poderosa e grandiosa? Sabe, esse versículo, ele fala sobre a maior manifestação do poder de Deus. A coisa mais fácil para Deus é curar alguém que está doente, é ressuscitar alguém que está morto. Mas é muito complicado para Deus salvar e perdoar pecados, porque para isso Ele teve que enviar o seu Filho para morrer. Mas a Bíblia diz: o Filho do homem, Jesus Cristo, é capaz, Ele tem poder, não apenas de ressuscitar, não apenas de curar, não apenas de abrir o mar vermelho, Ele tem poder para perdoar pecados. Eu trabalho como pastor há 20 anos e um dos maiores desafios desses 20 anos é mostrar para as pessoas que Deus tem poder de perdoar pecados. Elas até creem que Deus tem poder de curar, elas até creem que Deus tem poder de abrir o mar vermelho, elas até creem que Deus tem o poder de ressuscitar, mas elas dizem assim: pastor, mas não tem como me perdoar. Eu estou tão longe, eu estou tão distante, eu fui tão fundo que não há mais perdão. E sabem, Jesus Cristo, Ele quis mostrar
através de toda a sua vida aqui nessa terra, que Ele tem poder não é apenas para curar, e você tem que entender isso. Ele tem poder não apenas de ressuscitar, você precisa acreditar nisso. Ele tem poder de perdoar também. Ele tem poder de dar um novo começo, então aceite isso. Sabe, mas a dificuldade de aceitar que Deus pode perdoar não é uma coisa nova. No tempo de Cristo, quando Ele esteve aqui nessa terra, as pessoas já tinham dificuldades para acreditar nisso. Na verdade, quando Jesus ele perdoava, as pessoas diziam, você não pode perdoar, porque essas pessoas que você quer perdoar, elas já foram muito longe. Os líderes religiosos da época de Cristo, eles chegavam a dizer que publicanos ou cobradores de impostos e prostitutas não tinham como ter perdão. Sabe, quando as pessoas dizem que não há como perdoar, ou que elas não podem ser perdoadas, o que elas estão dizendo de verdade é Deus não tem amor suficiente para me alcançar. Quando você diz que Deus não pode te perdoar, quando você diz que já foi tão longe que o amor de Deus não pode te alcançar, não é uma questão de ser ou não perdoado, é uma questão de questionar o amor de Deus. E como isso dói no coração do Pai, quando alguém questiona o amor dele. Quando você questiona o perdão e diz que Deus não pode perdoar, o que Deus não pode alcançar, que você já foi longe demais, você está mostrando, na verdade, que você não conhece ao Pai. E é um grande problema. Na Bíblia, um dos maiores problemas que o ser humano pode ter é não conhecer o Pai. Jesus falou em João, capítulo 17, verso 3, que a vida eterna é conhecer o Pai. E se você diz que não há perdão para você, ou que Deus não pode te alcançar, que você foi muito longe, na verdade você não o conhece. Você quer conhecer a Deus? Então eu vou te dizer hoje como você pode conhecer a Deus. Você quer conhecer a Deus de verdade? Então você tem que ir para a Bíblia. E quando você vai na Bíblia, você chega em um texto que eu quero convidá-lo a abrir. No livro de 1 João, capítulo 4, verso 8. Abra sua Bíblia. 1 João, capítulo 4, verso 8, lá no finalzinho da Bíblia, perto do livro do Apocalipse. Esse texto ele é como uma definição de quem é Deus. Você quer conhecer a Deus, você precisa entender isso aqui. 1 João, capítulo 4, verso 8, diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quer conhecer a Deus? Você tem que conhecer Deus é amor. Veja, a Bíblia não diz que Deus tem amor. Deus não tem amor. Eu e você, nós temos amor. Quando nós dizemos que alguém tem amor, o que estamos dizendo é que ela tem amor, mas pode ser que amanhã ela já não tenha. Se você pisar no meu calo hoje, eu já não te amo mais. Mas a Bíblia não diz que Deus tem amor, a Bíblia diz que Deus é amor. Em nenhum lugar da Bíblia é dito que Deus é poder. Não há um versículo na Bíblia que diz que Deus é poder. Deus é poderoso. Em nenhum lugar na Bíblia diz que Deus é misericórdia. Não, Ele é misericordioso. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Deus é perdão. Não, Ele perdoa. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Em outras palavras, é o amor que define Deus. É o amor que mostra do que Deus é feito. Deixa eu tentar te explicar de outro jeito. Imagina que alguém que nunca viu uma girafa na vida, ela te procura e diz assim, olha, me explica como é uma girafa. E você vai dizer assim, olha, a girafa tem um pescoço grande, tem pernas grandes, tem manchas. Alguém que nunca viu um elefante diz assim, olha, me descreve como é um elefante. E você vai dizer assim, olha, o elefante tem uma tromba como uma mangueira, tem pernas como colunas. Me descreve um leão, eu nunca vi um leão, me descreve um leão. Olha, o leão tem uma juba, tem garras. Mas imagina que alguém diga assim, me descreve Deus. Se alguém pede que você descreva Deus, você não pode dizer, olha, o pescoço de Deus é assim, a perna de Deus é assim, o rosto de Deus é assim. Nós não sabemos. Sabe como é que você pode descrever Deus? Deus é amor. Quando você diz Deus é amor, você está descrevendo todas as características de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus, o perdão de Deus. Tudo se resume em compreender que Deus é amor. E se você conhece Deus e conhece o amor e o perdão de Deus, a Bíblia diz, você vai ter a vida eterna, porque a vida eterna é esta. João 17, 3. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem enviaste. E na época de Cristo, as pessoas tinham dificuldades de compreender esse Deus.
Um Deus que estava claro na Bíblia, no Antigo Testamento. Mas eles começaram a crer num Deus que tinha apenas ira, furor, mágoa, juízo, destruição. E Jesus Cristo precisava fazer uma defesa do seu Pai. Ele queria defender o seu Pai e dizer assim, olha, eu conheço o meu Pai. Eu estive com ele durante toda a eternidade. Se alguém pode falar sobre o meu Pai, sou eu. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Vamos agora para essa defesa do Pai. Quando Jesus Cristo faz uma defesa do Pai, ele vai para Lucas. E eu quero convidá-lo a ler Lucas, capítulo 15. Quando nós vamos para Lucas, capítulo 15, nós vamos ver 3 parábolas. Mas nessas parábolas, antes de começar as parábolas, nós vamos entender por que Jesus contou as parábolas. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 15. Verso 1 e 2 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, exatamente aquelas pessoas que os líderes religiosos diziam não tem mais jeito. Já foram muito longe, já foram muito fundo, não tem mais perdão. E a Bíblia diz que eles começaram a murmurar, os fariseus, porque Jesus recebia pecadores e comia com eles. Isso aqui era uma afronta. Não poderia entrar na casa de um publicano, e Jesus, ele se convidava para entrar na casa de publicanos como Zaqueu. E eles estavam loucos, porque não era possível. Como é que Jesus está dando perdão para quem não tem perdão? Como é que Jesus está perdoando quem não merece o perdão? E aí, meus amigos, Jesus Cristo começa a contar 3 parábolas. Nós não temos tempo de ler as 3 parábolas, mas deixa eu deixar uma tarefa de casa hoje. Antes de dormir, leia Lucas capítulo 15 e você vai entender a defesa que Jesus fez do Pai. Lucas capítulo 15. A parábola, a primeira é a da ovelha perdida, a segunda é a ovelha da moeda perdida e a terceira é do filho perdido. E hoje nós vamos fazer um pequeno resumo e obter algumas lições dessa parábola. Vejam. Aquela parábola, as 3, elas falavam de alguém que perdeu alguma coisa. Um pastor, ele tinha 100 ovelhas e uma dessas ovelhas se perdeu. Ele deixou as 99 no aprisco e foi em busca daquela perdida. Uma mulher tinha 10 moedas e uma das moedas se perdeu. E a mulher buscou, varreu, procurou até encontrar a sua moeda. A Bíblia também diz que um pai, ele tinha 2 filhos. E um filho deixou a casa, se perdeu, andou por caminhos errados. Sabem, quando você olha para essas 3 parábolas, as 3 estão falando da mesma coisa. Quando você olha para a parábola, a pergunta que você faz é por que Jesus contou 3 parábolas no lugar de uma só? Se as 3 parábolas falam de alguma coisa que se perdeu, se as 3 parábolas falam de alguém procurando, se as 3 parábolas falam de alguma coisa sendo encontrada, e se as 3 parábolas falam da alegria quando o pastor encontrou, teve festa, quando a mulher encontrou a moeda, teve festa, e quando o pai encontrou o filho, teve festa, por que Jesus não contou uma parábola só? Sabe por que Jesus não contou uma parábola só? Porque ele queria mostrar que, apesar de haver pessoas perdidas, mas nem todas as pessoas que estão perdidas e distantes são iguais. Algumas pessoas, e talvez eu esteja pregando para alguém essa noite, que é como uma moeda, está perdido, mas não faz noção que está perdido, está vivendo, está ganhando dinheiro, está aproveitando a vida. A moeda era um objeto que estava perdida, a parábola diz estava perdida, mas a moeda não tem vida e não fazia ideia que estava perdida. Eu já encontrei muitas pessoas que dizem, olha pastor, eu não preciso, essa história de religião não é para mim. Mas eu conversei com essas pessoas por algum tempo e disse assim, olha, sabe esse vazio que você sente à noite, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo diversão, mesmo tendo vida, saúde, esse vazio que você sente é porque você está perdido. Pastor, mas você está dizendo que eu estou perdido? Entenda bem, essa parábola não é para falar de alguém que está perdido, é para falar de todos nós. Sabem, uma das maiores verdades dessa parábola é que todos nós, a humanidade está perdida. Eu não estou dizendo assim, olha, eu que estou na igreja, estou bem, você está perdido. Não, toda a humanidade se perdeu. Então, não é a história apenas da sua vida, é a minha história também. Eu me encontro nessa parábola.
porque em algum momento eu precisei ser encontrado também. Mas talvez, e eu quero te chamar a atenção para isso hoje, você ainda não percebeu como a moeda, quão perdido você está, e o vazio no teu coração é um aviso de Deus, falta alguma coisa. Você vê sua mãe orando por você, você vê os teus amigos te convidando, você diz assim, mas por que essas pessoas insistem? Eu estou bem. Até o dia que você percebe, quando você perde alguma coisa, quando a dor atinge o teu coração, que você não estava bem, você estava sozinho, você estava perdido. Então, se você ainda não percebeu que está perdido, eu vou orar para que Deus abra os teus olhos, você perceba, porque Deus está à tua procura. Mas talvez você seja como ovelha. Quando a ovelha se perde, ela sente que está perdida. Ela como que chama, mas ela não sabe voltar. A ovelha é um animal muito simples. E ela não faz ideia de como retornar para o aprisco. Se uma ovelha se perde no mato, no deserto, ela vai ficar lá e vai morrer lá. Apesar de saber que está perdida, ela não sabe como retornar. E você não faz ideia da quantidade de mensagens que eu estou recebendo de pessoas que dizem, pastor, eu estou longe, eu estou perdido, mas eu não tenho forças para voltar. Eu sei que estou perdido, eu sei que estou vazio, mas pastor, por favor, ora por mim, eu não sei como retornar. Então Jesus contou a parábola da ovelha para dizer assim, ele pode te dar forças, ele pode te encontrar, e a força que você não tem, ele tem. A capacidade que você não tem de voltar, ele sabe como fazer você voltar, creia nisso. Mas Jesus contou também a parábola de um filho que também estava perdido. Ele sabia que estava perdido. Ele percebeu que estava perdido e ele sabia como voltar para casa. Algumas vezes eu já encontrei pessoas que eu terminei de estudar a Bíblia com elas e eu perguntei, olha, você entendeu que você está perdido até encontrar Jesus Cristo? Pastor, eu entendi. O que falta para você ser batizado? Nada, pastor. Então você quer ser batizado no próximo sábado? Eu quero. E a pessoa se levantou e foi para a casa do pai. É a história do filho. Percebeu que estava perdido, se levantou e disse assim, eu vou voltar para a casa do pai. Então Jesus, ele contou 3 parábolas, porque apesar de os 3 estarem perdidos, os 3 terem alguém encontrando, mas as pessoas se perdem de maneira diferente. Mas Deus vai procurar cada uma delas. Mas a coisa mais linda, ou uma das coisas mais lindas da parábola é que não é o pastor Josanã que está te procurando. Como eu sou falho, como eu sou limitado, como eu sou perdido também. Uma das coisas mais lindas da parábola é que o pastor é Deus, a mulher é Deus e o pai é Deus. É Deus que está te procurando. Não é tua mãe que está insistindo para você voltar para a igreja, é Deus usando tua mãe. Não é o teu amigo que está insistindo para você aceitar o batismo, é Deus que está te procurando. Então, quando nós dizemos assim, eu encontrei Jesus, na verdade é uma expressão que nós criamos, mas na verdade nós fomos encontrados. Nós fomos encontrados, Deus nos encontrou. E Ele vai te procurar, e vai te procurar novamente, porque Ele quer te encontrar. Sabe uma outra coisa belíssima nessa história? É que o pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. Ele poderia simplesmente pensar assim, olha, eu tenho ainda 99, eu não tenho tempo, não vou parar a minha vida para procurar uma que se perdeu. A mulher tinha 10 moedas, ela poderia dizer assim, olha, eu ainda tenho 9. Eu não vou parar tudo aqui para procurar uma moeda, eu tenho 9. O pai tinha 2 filhos. E o que saiu de maneira muito agressiva. Quando ele pediu a herança do pai, na verdade ele estava querendo que o pai morresse logo. E o pai poderia dizer assim, olha, vai filho ingrato, vai. Eu já tenho outro filho. Mas a parábola diz, o pastor não ficou conformado de ter 99, ele foi atrás de um. A mulher não ficou conformada em ter 9 moedas, ela foi atrás de uma. E o pai não ficou feliz de ter um filho em casa, ele queria os 2. Isso me emociona, porque para Deus hoje não tem centenas de pessoas assistindo, não tem dezenas de pessoas na igreja, tem você. E se apenas você está perdido, Ele vai procurar você.
Sabe uma outra coisa linda dessa história? É lindo pensar que quando a mulher encontrou, a Bíblia diz que ela varreu e ela procurou. Eu imagino que ela encontrou a moeda suja, cheia de poeira. E ela não disse assim, olha, eu vou me alegrar, mas primeiro vou polir a moeda. Não. Quando ela encontrou, a cena seguinte já teve festa. Quando o pastor encontrou a ovelha, talvez suja, depois de ter passado por lamas, por espinhos, ter se enchido de carrapicho no pelo, ele não disse assim, olha, primeiro eu vou te limpar e só vou te apresentar e só vou fazer a festa quando você estiver limpinha. Não, a Bíblia diz, ele encontrou a ovelha e fez festa. E isso fica mais claro na parábola do filho. O filho chegou sujo, cheirando a porco, e o pai não disse assim, olha, toma banho, se perfuma e eu vou te abraçar. O pai o abraçou como ele estava. Então, volta para Deus, se entregue a Ele como você está. Um dia eu estava em uma igreja, pregando, e no meio do sermão um homem entrou embriagado e tudo parou. Ficou um clima pesado porque ele estava falando alto, entrando pelo corredor da igreja. E as pessoas ficaram tensas e ele chegou no meio do corredor e sentou no chão. E o clima que já estava tenso ficou mais tenso ainda quando um irmão saiu do último banco e começou a ir pelo corredor em direção. E todo mundo ficou pensando, o que ele vai fazer? E aquele irmão se aproximou daquele homem que estava sentado no chão, se sentou no chão com ele, colocou a mão no ombro dele e passou o resto do sermão sentado no chão com a mão no ombro dele. Foi uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu encontrei aquele irmão depois e ouvi a história dele. E ele disse assim, pastor, eu já entrei na igreja desse jeito. Eu já fui alcançado, então eu tinha que me sentar no chão, eu tinha que colocar a mão no ombro dele, porque eu fui alcançado desse jeito, eu vim para Jesus Cristo desse jeito. Talvez você não tenha encontrado na igreja alguém que te recebeu desse jeito, talvez você tenha sido ferido por alguém. Talvez você não tenha a felicidade de encontrar um irmão como aquele que recebeu, que colocou a mão no ombro, que entendeu como você chegou. Mas se você não encontrou alguém assim na igreja, você tem um Deus que te encontra assim, que te recebe assim, que te salva assim, que quer te trazer de volta assim. É por isso que todas as noites nós estamos dizendo, aceite Jesus Cristo e o amor dele por você, aceite. Pastor, mas eu fui tão ferido na igreja. Mas aceite que Deus te ama e Ele pode inclusive curar as feridas que alguém te causou. Então eu quero convidar mais uma vez você a dizer eu aceito. Nós estamos o mais rápido possível entrando em contato porque nós queremos celebrar com você a tua decisão. Centenas de pessoas já nos mandaram mensagem e você está vendo na tela novotempo.com/eu aceito. Entra no site e manda eu aceito, eu quero ser batizado. Se você já mandou a mensagem nos outros dias, Deus seja louvado. Mas se você ainda não mandou a mensagem, envie a mensagem. Você está vendo um QR Code também. O QR Code você vai apontar o celular e vai te mandar para o mesmo caminho. Pastor, eu estou assistindo pelo celular, não tenho como enviar agora. Então anota aí no papel, novotempo.com/eu aceito. Ou você pode mandar também uma mensagem pelo WhatsApp. Você vai mandar, o WhatsApp é 12982000062. Escreve aí, eu aceito, eu quero retornar. Nós vamos ouvir uma música, mas essa música é a tua história. Eu imagino que essa música que a Melissa vai cantar agora, vai contar a tua história. E vai contar o amor que Deus tem e como Ele quer te receber e te salvar. Então, hoje eu não vou pedir que você feche os olhos, eu vou pedir que você envie a mensagem. Enquanto ela estiver cantando, escreve, eu aceito. Ou pelo WhatsApp, ou pelo site novotempo.com/eu aceito, ou pelo QR Code, tudo vai chegar ao mesmo lugar. Mas enquanto ela estiver cantando, ouça a tua história, mas a história do teu Deus que quer te salvar.
acreditou em mim quando me viu à beira do caminho, me chamou. Hoje eu sou assim, me amou também, porque não vê em mim o que fui, mas quem eu me tornei depois. Improvável, eu fui improvável. Era eu, ninguém acreditou em mim, mas ele apostou que sim. E eu queria apenas ser escravo. Seu amor me elevou, me deu valor, deu-me novas vestes pra vestir e me chamou pra entrar. Eu sou um filho, e uma festa ele faz, um banquete prepara ali. Eu nem me enxergava, ele viu o melhor de mim, me mostrou como é o amor do Pai. Acredita quando ninguém mais me perdoa, e eu jamais, jamais volto atrás. Eu era assim, acreditou em mim quando me viu à beira do caminho, me chamou. Hoje eu sou assim, me amou também, porque não vê em mim o que fui, mas quem eu me tornei depois. Improvável, eu fui improvável. Era eu, ninguém acreditou em mim, mas ele apostou que sim. E eu queria apenas ser escravo. Seu amor me elevou, me deu valor, deu-me novas vestes pra vestir e me chamou pra entrar. Eu sou um filho, e uma festa ele faz, um banquete prepara ali. Eu nem me enxergava, ele viu o melhor de mim, e mostrou como é o amor do Pai. Acredita quando ninguém mais me perdoa, e eu jamais, jamais volto atrás. Deus seja louvado. Muito obrigado, Melissa, por mais esse lindo louvor. Imagino que contou a tua história. Sabem, talvez eu esteja falando para alguém que se afastou da igreja e cantava, e você saiu, e alguém substituiu você no quarteto, no coral. Você liderava um clube de desbravadores e você se afastou da igreja, e alguém substituiu você lá, mas ninguém nunca substituiu você no coração de Deus. Pastor, mas eu sou um só. Depois que eu me afastei, a igreja já batizou várias pessoas. Talvez as pessoas tenham preenchido o teu lugar no banco da igreja, mas nunca o teu lugar foi preenchido no coração do Pai.
Ô pastor, mas eu já fui tão ferido. Então deixa eu te contar uma parábola. Um dia um pai tinha 10 filhos. Eles já eram grandes e todo final de semana eles iam para a casa do pai. Cada um tinha sua casa, mas no final de semana eles se reuniam na casa do pai. E todo final de semana tinha festa, eles cantavam. O pai sempre ensinava alguma coisa poderosa para eles. Mas um dia, um dos filhos soube que um dos irmãos estava criticando ele, estava atacando, contando mentiras, e eles discutiram. Foi uma discussão muito feia, muito séria. Esse irmão que foi ferido e atacado ficou muito magoado. E no final de semana seguinte, ele não foi para a casa do pai. E no outro final de semana, ele não foi para a casa do pai. E o pai o procurou e disse assim, meu filho, você não foi para a minha casa. Ele disse, não vou. Porque aquele irmão lá frequenta a sua casa. Enquanto ele frequentar a sua casa, eu não volto. E o pai o abraçou e com lágrima nos olhos disse, meu filho, não deixe de frequentar minha casa, porque um dos irmãos te feriu. A casa é minha. Eu sinto sua falta, eu quero você lá. Talvez essa parábola seja a tua história. Você entendeu a lição? Não abandone a casa do pai, porque um dos irmãos te feriu. O pai, o dono da casa, te ama. E ele quer o teu retorno. Eu quero convidá-lo essa noite a dizer, Santo Deus, eu aceito. Não é fácil. Eu tenho vergonha até de voltar à igreja, pelo que eu fiz, pelo que aconteceu, mas a casa do Pai, eu quero voltar para a casa do Pai. Não está bom, não está feliz. Então envia a mensagem. Eu aceito para novotempo.com/eu aceito. Pastor, você está insistindo muito. Eu estou insistindo porque o pai insiste, o pastor insiste, a mulher insiste em procurar. E eu sou como que um instrumento de Deus hoje, para dizer assim, é Deus que está te procurando, através de um homem perdido, mas que um dia foi encontrado. Envie a mensagem para o WhatsApp, se você quiser, 12982000062. E manda lá, eu aceito. Sabe como termina a parábola? Na verdade, as 3 parábolas de Lucas 15, quando o pastor encontrou a ovelha, festa. Quando a mulher encontrou a moeda, festa. Quando o pai encontrou o filho, festa. E nesse final de semana nós vamos ter festa nas igrejas adventistas em todo o Brasil. E sabe que festa é essa? É o teu batismo. Essa é a festa. A grande festa em que o céu ele se aproxima da terra para dizer assim, louvado seja Deus, porque mais uma ovelha que estava distante foi trazida para o aprisco. Mais uma moeda foi trazida, mais um filho foi trazido. Então envia a mensagem, eu aceito, eu quero orar por você nesse momento. E eu quero saber que você vai participar dessa festa. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado porque Deus é amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor não tem amor, o Senhor é amor. E esse amor nos alcançou essa noite, alcançou o Carlos, a Maria, o Jorge, abraçou e disse assim, eu quero você de volta. Então, recebe-nos, Santo Deus. Toma-nos em teus braços, nos dá a tua paz e que no próximo sábado, no próximo domingo na igreja, essas pessoas possam entrar no batistério e dizer, Senhor, eu voltei para ficar com o Senhor até o final. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma noite de paz.